Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui mais uma revisão, certo? De história. Semana passada a gente fez a nossa revisão do capítulo 3 e hoje nós vamos fazer a revisão do capítulo 4, beleza? Vamos lá. Vamos começar dando uma olhada lá no nosso livro ético, beleza? No capítulo 4. Então, para isso, você vai abrir o seu livro nas páginas 32 e 33, beleza? Do livro de história. Aí, vocês vão olhar aqui, ó. Quero que vocês acompanhem a aula aqui. Tá vendo essa setinha aqui na tela? Vocês vão acompanhando, beleza? E conforme eu vou passando aqui os slides, vocês também podem ir acompanhando pelo livro, tá bom? Então, pessoal, o nome do nosso capítulo é O Mundo de Cidades, o título do nosso capítulo. E o que é que nós vamos aprender nesse capítulo? O que nós aprendemos, quer dizer, estamos só revisando, é como surgiram, né, as primeiras civilizações, tanto do mundo como do nosso Brasil. Então, pessoal, as primeiras cidades, não é, do mundo, desse mundo que a gente conhece, que a gente vive, elas se desenvolveram há muito tempo atrás. E o que nós temos registrado historicamente são alguns lugares, certo? Que são considerados históricos. Vocês sabem o que são lugares históricos? São lugares, não é? Que carregam muito da história, que são lugares representativos para que a gente possa conhecer, não é mesmo? A história, o passado, o contexto daquele lugar e para que a gente possa ter conhecimento de como surgiu e até mesmo de onde a gente vem. Como surgiram as primeiras cidades? Pessoal, as primeiras cidades, elas surgiram à margem de rios. Por que, tia Juliana, à margem de rios? Porque nós precisamos de água para beber, para tomar banho, para a agricultura. E naquela época, como não tinha indústria, não tinha comércio como tem hoje, as pessoas precisavam de água justamente para isso, para suas necessidades básicas pessoais, como para a agricultura e até para a criação de animais, certo? Então aqui, ó, eu botei essa imagem que tem no livro de vocês. E aqui nós podemos ver, aqui ó, na legendinha, quais foram os rios onde surgiram as primeiras cidades, as primeiras civilizações. Aqui ó, ao redor do rio, as margens, né, ao redor do rio Nilo, ao redor do rio Tigre, na Índia, ó, do rio Indo. E aqui na China, ó, no rio Amarelo, beleza? Essas vilas foram crescendo e deram origem às primeiras cidades, ou seja, toda vez que alguém perguntar, se cair na prova, em qualquer lugar por aí, vocês vão ter uma noção de que as primeiras cidades, elas surgiram às margens de rios, por conta da fertilidade das terras, não é, às margens desses rios, e também para questão de necessidade pessoal e para agricultura e criação de animais. E entre essas cidades que foram surgindo, né, das grandes civilizações, nós podemos citar Babilônia, Tebas, Varanasi e entre outras, beleza? Vamos lá, próximo slide. Pessoal, nessas antigas civilizações existiam grandes construções que representavam, além de poder, não é mesmo, dos faraós, dos chefes de estados daquela época, elas tinham nomes, beleza? Essa aqui, ó, da imagem A, aqui é um zigurate. Os zigurates, pessoal, eram templos ou palácios onde ficavam os nobres daquela época, os faraós, os sacerdotes das antigas civilizações, beleza? Geralmente do Egito. No caso aqui, esse zigurate dessa imagem aqui é da antiga cidade de Ur, localizada mais ou menos ali no Egito, por ali. A gente consegue identificar por conta da terra seca, do clima desértico, beleza? E aqui na B, nós temos uma pirâmide, que digamos assim, um local onde eram enterrados os grandes faraós, beleza? E aqui nós podemos ver como eram as cidades, né, do Antigo Egito. Podemos ver aqui, ó, como era a questão do desenvolvimento,
das pessoas, a plantação, a criação de animais. Por isso que era necessário essas cidades serem desenvolvidas às margens de rios, porque olha só, a criação de animais, a plantação, tudo era feito, pessoal, em volta dos rios, às margens dos rios, beleza? E aí, pessoal, o tempo foi passando, as cidades se desenvolveram por conta da atividade comercial que existia ao seu redor e como ponto de parada para soldados. Por esse motivo, eram próximas a grandes rios, não é? E aí, pessoal, por conta do comércio, o comércio foi aumentando, grandes cidades foram sendo construídas e desenvolvidas, como foi o caso de Atenas, aqui, ó, onde eu estou mostrando aqui, a setinha, foi uma das grandes civilizações antigas, com um comércio super desenvolvido, sistema político super desenvolvido, e Babilônia também, que foi uma grande civilização da antiguidade. E aí nós chegamos aqui no Brasil, beleza? As primeiras cidades brasileiras, pessoal, elas foram criadas ou surgiram, não é mesmo, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. E a primeira cidade brasileira a ser desenvolvida se chama São Vicente, que ela foi construída, ela surgiu no litoral do estado de São Paulo. Era uma cidade portuária, tá bom? Tia Juliana, o que é uma cidade portuária? Cidade portuária, pessoal, é onde recebia e enviava mercadorias, por exemplo, recebia mercadorias de Portugal, por exemplo, e enviava mercadorias para outros lugares, beleza? Para outros países, inclusive. E aqui nós temos uma imagem de como era os hábitos, né, o costume, o cotidiano da vida em São Vicente, lá assim que ela surgiu. Os hábitos nas antigas cidades brasileiras, pessoal, era totalmente dos hábitos que nós temos hoje. Não existia, por exemplo, indústria, comércio, não tinha aeroportos, não tinha shopping, não tinha sorveterias, restaurantes. Eram coisas bem simples, era uma vida bem pacata, bem tranquila, certo? Então, o que é que a gente consegue ver? Ah, tia Juliana, mas como é que eu vou saber como era o costume dessas pessoas, né, que moravam, que habitavam as primeiras cidades brasileiras? Teve um cara, um artista, que ele veio para o Brasil justamente no século XVIII, século XIX, por aí. O nome dele é Jean-Baptiste Debré. Ele veio para o Brasil numa viagem de expedição, de conhecimento, para realmente desbravar terras brasileiras. E ele fez várias pinturas, vários desenhos acerca do costume das pessoas que moravam aqui no Brasil naquela época. E uma das suas imagens, ó, eu coloquei aqui para a gente dar uma olhada e a gente vai conseguir ver com bastante clareza como eram os costumes aqui do Brasil. Vamos lá? Aqui, pessoal, Debré, ele desenhou como numa tarde, digamos assim, numa manhã de grande movimentação, a Praça 15, lá no Rio de Janeiro, lá no século XIX. E olha como eram, olha as vestimentas das pessoas, o hábito. Infelizmente ainda havia escravidão, aqui a gente pode ver como os nobres se vestiam, beleza? Mais ou menos como a gente viu nos livros, o hábito das pessoas que moravam aqui naquela época. Nessa segunda imagem nós também podemos perceber, certo? O próprio título já diz aqui, ó, na legendinha, a chegada de mercadorias do Espírito Santo no porto do Rio de Janeiro. Essa imagem também do século XIX mostra, ó, os antigos casarões, as carroças carregando as mercadorias, os nobres, não é? Que eu acho que aqui, nesse caso, eram os nobres da polícia, né, digamos assim, da época, os guardas daquela época, os negros carregando as mercadorias. E aqui a gente consegue ver isso com bastante clareza. E hoje, pessoal? Nos dias de hoje, as cidades, né, brasileiras, elas estão bem mudadas, né? Já existem carros, edifícios, semáforos e tudo mais. E muita coisa mudou, mas também muita coisa ficou para a gente conhecer sobre o nosso passado, certo? Com isso, pessoal, eu trouxe aqui para vocês duas imagens do Centro Histórico de São Luís, que é um patrimônio histórico cultural, não é, tombado pela Unesco, para que a gente possa entender o que aconteceu no passado. E aí, como bônus, lá na atividadezinha que vai ficar em anexo no educacional, eu coloquei um videozinho para vocês conhecerem mais sobre esse patrimônio
histórico-cultural do nosso Maranhão e que nós devemos muito nos orgulhar, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A atividade de revisão vai estar em anexo lá no Educacional. Espero que vocês tenham gostado. Abraços, até a próxima!